Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Dando continuidade aí à leitura do livro da Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Antes da leitura, peço que você curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, vai lá no meu Instagram, @suelen_dantas com 2 T's e conheça meus outros canais de audiobook, tá bom? Lembrando que na descrição desse vídeo você encontra o link em caso queira adquirir o livro físico. E hoje nós vamos fazer a leitura do ensaio 8, a categoria político-cultural de Americanidade. Então vamos à leitura. Ensaio 8, a categoria político-cultural de Americanidade. Introdução. Esse texto resulta de uma reflexão que vem se estruturando em outros que o antecederam e que se enraiza na retomada de uma ideia de Beth Milan desenvolvida por M.D. Magno. Trata-se de um olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, que por razões de ordem geográfica e, sobretudo, da ordem do inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma, um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias brancas. Ao contrário, ele é uma América africana cuja latinidade, por inexistente, teve trocado o T pelo D, para aí sim ter o seu nome assumido com todas as letras, Améfrica Ladina. Não é por acaso que a neurose cultural brasileira tem no racismo seu sintoma por excelência. Nesse contexto, todos os brasileiros, e não apenas os pretos e os pardos do IBGE, são ladino-americanos. Para um bom entendimento das artimanhas do racismo acima caracterizado, vale a pena recordar a categoria freudiana de denegação Verneinung, processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença. Enquanto denegação de nossa ladino-americanidade, o racismo à brasileira se volta justamente contra aqueles que são o testemunho vivo da mesma, os negros, ao mesmo tempo que diz não o fazer. Democracia racial brasileira. Para melhor entendimento dessa questão, numa perspectiva lacaniana, é recomendável a leitura do texto brilhante de M.D. Magno. Graças a um contato crescente com manifestações culturais negras de outros países do continente americano, tenho tido a oportunidade de observar certas similaridades que, no que se refere aos falares, lembram o nosso país. É certo que a presença negra na região caribenha, aqui entendida não só como América Insular, mas incluindo a costa atlântica da América Central e o norte da América do Sul, modificou o espanhol, o inglês e o francês falados na região. Quanto ao holandês, por desconhecimento nada posso dizer. Ou seja, aquilo que chamo de português e que nada mais é do que marca de africanização do português falado no Brasil, nunca esquecendo que o colonizador chamava os escravos africanos de pretos e de crioulos, os nascidos no Brasil. É facilmente constatável, sobretudo no espanhol da região caribenha, o caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o Novo Mundo e também a ausência de certas consoantes, como o L ou o R, por exemplo, apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente como um todo, e isso sem falar nos dialetos crioulo do Caribe. Similaridades ainda mais evidentes são constatáveis se o nosso olhar se volta para as músicas, as danças, os sistemas de crença e etc. Desnecessário dizer o quanto tudo isso é encoberto pelo véu ideológico do branqueamento. É recalcado por classificações eurocêntricas do tipo cultura popular, folclore nacional e etc., que minimizam a importância da contribuição negra. Um outro aspecto
e bem inconsciente do que estamos abordando diz respeito a outra categoria freudiana, a de objeto parcial, partial object, e que é assim definida. Tipo de objetos visados pelas pulsões parciais, sem que tal implique que uma pessoa no seu conjunto seja tomada como objeto de amor. Trata-se principalmente de partes do corpo, reais ou fantasmadas, e dos seus equivalentes simbólicos. Até uma pessoa pode identificar-se ou ser identificada com um objeto parcial. Pois bem, pelo menos no que se refere ao Brasil, que se atente não só para toda a literatura, Jorge Amado, por exemplo, como para as manifestações das fantasias sexuais brasileiras. Elas se concentram no objeto parcial por excelência da nossa cultura, a bunda. Recorrendo ao Aurélio, pode-se constatar que essa palavra se inscreve no vocabulário de uma língua africana, o quimbundo, mbunda, que muito influenciou os nossos falares. Além disso, vale ressaltar que os bundos constituem uma etnia tanto de Angola, que além do supracitado quimbundo, falam outras duas línguas, bunda e ambundo. Se atentarmos para o fato de que Luanda foi um dos maiores pontos de exportação de escravos para a América, em consequência, além de certos modismos, refiro-me, por exemplo, ao biquíni fio dental, que buscam evidenciar esse objeto parcial, note-se que o termo deu origem a muitos outros em nosso português. Por essa razão, gosto de fazer um trocadilho, afirmando que o português, o lusitano, não fala e nem diz bunda, do verbo desbundar. Essas e muitas outras marcas que evidenciam a presença negra na construção cultural do continente americano me levaram a pensar a necessidade de elaboração de uma categoria que não se restringisse apenas ao caso brasileiro e que, efetuando uma abordagem mais ampla, levasse em consideração as exigências da interdisciplinaridade. Desse modo, comecei a refletir sobre a categoria de amefricanidade, racismo, colonismo, imperialismo e seus efeitos. Sabemos que o colonialismo europeu, nos termos com que hoje o definimos, configura-se no decorrer da segunda metade do século XIX. Nesse mesmo período, o racismo se constituía como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal, na medida em que se estruturava um modelo ariano de explicação que viria a ser não só o referencial das classificações triádicas do evolucionismo positivista das nascentes ciências do homem, como ainda hoje direciona o olhar da produção acadêmica ocidental. Vale notar que tal processo se desenvolveu no terreno fértil de toda uma tradição etnocêntrica pré-colonialista, séculos XV ao XIX, que considerava absurdas, supersticiosas ou exóticas as manifestações culturais dos povos selvagens. Daí a naturalidade com que a violência etnocida e destruidora das forças do pré-colonialismo europeu se fez abater sobre esses povos. No decurso da segunda metade do século XIX, a Europa transformaria tudo isso numa tarefa de explicação racional dos, a partir de então, costumes primitivos, numa questão de racionalidade administrativa de suas colônias. Agora, em face da resistência dos colonizados, a violência assumirá novos contornos, mais sofisticados, chegando às vezes a não parecer violência, mas verdadeira superioridade. Os textos de um Fanon ou de um meme demonstram os efeitos de alienação que a eficácia da dominação colonial exercia sobre os colonizados. Quando se analisa a estratégia utilizada pelos países europeus em suas colônias, verifica-se que o racismo desempenhará um papel fundamental na internalização da superioridade do colonizador pelos colonizados, e ele apresenta, pelo menos, duas faces que só se diferenciam enquanto táticas que visam ao mesmo objetivo: exploração-opressão. Refiro-me, no caso, ao que comumente é conhecido como racismo aberto e racismo disfarçado.
O primeiro, característico das sociedades de origem anglo-saxônica, germânica ou holandesa, estabelece que negra é a pessoa que tenha tido antepassados negros, sangue negro nas veias. De acordo com essa articulação ideológica, miscigenação é algo impensável, embora o estupro e a exploração sexual da mulher negra sempre tenham ocorrido. Na medida em que o grupo branco pretende manter sua pureza e reafirmar sua superioridade. Em consequência, a única solução assumida de maneira explícita como mais coerente é a segregação dos grupos não brancos. A África do Sul, com a sua doutrina do desenvolvimento igual, mais separado, com o seu apartheid, é o modelo acabado desse tipo de teoria e prática racistas. Já no caso das sociedades de origem latina, temos o racismo disfarçado ou, como eu o classifico, o racismo por denegação. Aqui prevalecem as teorias da miscigenação, da assimilação e da democracia racial. A chamada América Latina, que na verdade é muito mais ameríndia e americana do que outra coisa, apresenta-se como o melhor exemplo de racismo por denegação, sobretudo nos países de colonização luso-espanhola, onde as pouquíssimas exceções, como a Nicarágua e o seu Estatuto de Autonomia de las Regiones de la Costa Atlântica, confirmam a regra. Por isso mesmo, creio ser importante voltar o nosso olhar para a formação histórica dos países ibéricos. Trata-se de uma reflexão que nos permite compreender como esse tipo específico de racismo pode se desenvolver para se constituir numa forma mais eficaz de alienação dos discriminados do que a anterior. A formação histórica de Espanha e Portugal se deu no decorrer de uma luta plurissecular, a Reconquista, contra a presença de invasores que se diferenciavam não só pela religião que professavam, o Islã. Afinal, as tropas que invadiram a Ibéria em 711 não só eram majoritariamente negras, 6.700 mouros para 300 árabes, como eram comandadas pelo negro general Gabel. Tariq Ibn Ziyad, acho que é isso. A corruptela do termo Gabel Tariq resultou em Gibraltar, palavra que passou a nomear o estreito, até então conhecido como Colunas de Hércules. Por outro lado, sabemos que não só os soldados, como o ouro do Reino Negro de Gana, África Ocidental, tiveram muito a ver com a conquista moura da Ibéria, ou Al-Andalus. Vale notar ainda que as duas últimas dinastias que governaram Al-Andalus procediam da África Ocidental e dos Almorávidas e a dos Almohadas. Foi sob o reinado desses últimos que nasceu em Córdoba, 1126, o mais eminente filósofo do mundo islâmico, o aristotélico Averroes. Desnecessário dizer que, tanto do ponto de vista racial quanto civilizacional, a presença moura deixou profundas marcas nas sociedades ibéricas, como de resto na França, Itália, etc. Por aí se entende por que o racismo por denegação tem na América Latina um lugar privilegiado de expressão, na medida em que Espanha e Portugal adquiriram uma sólida experiência quanto aos processos mais eficazes de articulação das relações raciais. Sabemos que as sociedades ibéricas se estruturam a partir de um modelo rigidamente hierárquico, onde tudo e todos tinham seu lugar determinado. Até mesmo o tipo de tratamento nominal obedecia às regras impostas pela legislação hierárquica. Enquanto grupos étnicos diferentes e dominados, mouros e judeus eram sujeitos a violento controle social e político. As sociedades que vieram a constituir a chamada América Latina foram as herdeiras históricas das ideologias de classificação social, racial e sexual, e das técnicas jurídico-administrativas das metrópoles ibéricas. Racialmente estratificadas, dispensaram formas abertas de segregação, uma vez que as hierarquias garantem a superioridade dos brancos enquanto grupo dominante.
A expressão do humorista Milor Fernandes, ao afirmar que não existe racismo no Brasil porque o negro conhece o seu lugar, sintetiza o que acabamos de expor. Essa expressão vai ficar marcada, né? Não existe racismo no Brasil porque o negro conhece o seu lugar. Marcado na minha cabeça que eu estou dizendo. Sintetiza o que acabamos de expor. Por isso mesmo, a afirmação de que todos são iguais perante a lei assume um caráter nitidamente formalista em nossas sociedades. O racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros e índios na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas. Graças à sua forma ideológica mais eficaz, a ideologia do branqueamento vinculada pelos meios de comunicação de massa e pelos aparelhos ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a crença de que as classificações e os valores do Ocidente branco são os únicos verdadeiros e universais. Uma vez estabelecido o mito da superioridade branca, demonstra sua eficácia pelos efeitos de estilhaçamento, de fragmentação da identidade racial que ele produz. O desejo de embranquecer, de limpar o sangue, como se diz no Brasil, é internalizado com a simultânea negação da própria raça, da própria cultura. Retomando a outra forma de racismo, a de segregação explícita, constata-se que seus efeitos sobre os grupos discriminados, ao contrário do racismo, por denegação, reforça a identidade racial dos mesmos. Na verdade, a identidade racial própria é facilmente percebida por qualquer criança desses grupos. No caso das crianças negras, elas crescem sabendo que o são e sem se envergonharem disso, o que lhes permite desenvolver outras formas de percepção no interior da sociedade onde vivem. Nesse sentido, a literatura negro-feminina dos Estados Unidos é uma fonte de grande riqueza, e Alice Walker, praticamente a única conhecida no Brasil, é um belo exemplo. Que se atente, no caso, para os quadros jovens dos movimentos de liberação da África do Sul e da Namíbia, ou então para o fato de o movimento negro MN, isso mesmo, dos Estados Unidos ter conseguido conquistas sociais e políticas muito mais amplas do que o MN da Colômbia, do Peru ou do Brasil, por exemplo. Por aí se entende também porque o Marcus Garvey, esse extraordinário jamaicano e legítimo descendente de Nani, tenha sido um dos maiores campeões do panafricanismo, ou ainda porque o jovem guianense Walter Rodney tenha produzido uma das análises mais contundentes contra o colonialismo e imperialismo, demonstrando como a Europa subdesenvolveu a África e por isso mesmo tenha sido assassinado na capital de seu país, em 13 de junho de 1980. Tive a honra de conhecê-lo e de receber o seu estímulo em um seminário promovido pela Universidade da Califórnia em Los Angeles em 1979. Por tudo isso, bem sabemos das razões de outros assassínios, como o de Malcolm X ou de Martin Luther King Jr. A produção científica dos negros desses países do nosso continente tem se caracterizado pelo avanço, autonomia, inovação, diversificação e credibilidade nacional e internacional, o que nos remete a um espírito de profunda determinação, dados os obstáculos impostos pelo racismo dominante. Mas, como já disse antes, é justamente a consciência objetiva desse racismo sem disfarces e o conhecimento direto de suas práticas cruéis que despertam esse empenho, no sentido de resgate e afirmação da humanidade e competência de todo um grupo étnico considerado inferior. A dureza dos sistemas fez com que a comunidade negra se unisse e lutasse em diferentes níveis contra todas as formas de opressão racista. Já nas nossas sociedades de racismo por denegação, o processo é diferente. Como também foi dito,
Aqui, a força do cultural se apresenta como a melhor forma de resistência, o que não significa que vozes solitárias não se ergam, efetuando análises denúncias do sistema vigente. Foram os efeitos execráveis do assimilacionismo francês que levaram o psiquiatra martiniquenho Frantz Fanon a produzir suas análises magistrais sobre as relações socioeconômicas e psicológicas entre colonizador-colonizado. No caso brasileiro, temos a figura do honorável, título recebido em Conferência Internacional do Mundo Negro em 1987, ano em que eu nasci, gente. Abdias do Nascimento, cuja rica produção, a análise, denúncia, teatro, poesia e pintura, não é reconhecida por muitos de seus irmãos e absolutamente ignorada pela intelectualidade branca do país. Acusam-no de sectarismo ou de racista às avessas, o que logicamente pressupõe um racismo às direitas. É interessante notar que tanto Fanon quanto Nascimento só foram reconhecidos e valorizados internacionalmente, e não em seus países de origem. Fanon só mereceu as homenagens de seu país após sua morte prematura. Daí ter expressado em seu leito de morte o desejo de ser sepultado na Argélia. Desnecessário ressaltar a dor e a solidão desses irmãos, desses exemplos de efetiva militância negra. Todavia, na minha perspectiva, uma grande contradição permanece quando se trata das formas político-ideológicas de luta e de resistência negra no Novo Mundo. Continuamos passivos em face da postura político-ideológica da potência imperialisticamente dominante da região, os Estados Unidos. Ponto. Foi também por esse caminho que comecei a refletir sobre a categoria de americanidade. Como vimos anteriormente, o Brasil, país de maior população negra do continente, e a região caribenha apresentam grandes similaridades no que diz respeito à africanização do continente. Todavia, quando se trata dos Estados Unidos, sabemos que os africanos escravizados sofreram uma duríssima repressão em face da tentativa de conservação de suas manifestações culturais. Mão amputada, caso tocassem atabaque, por exemplo. O puritanismo do colonizador anglo-americano, preocupado com a verdadeira fé, forçou-os à conversão e à evangelização, ou seja, ao esquecimento de suas raízes africanas. O comovente texto de Alex Haley nos revela todo o significado desse processo, mas a resistência cultural se manteve e clandestinamente, sobretudo em comunidades da Carolina do Sul. Mas a resistência cultural se manteve e clandestinamente, sobretudo em comunidades da Carolina do Sul. Ponto. E as reinterpretações, as recriações culturais dos negros daquele país ocorreram fundamentalmente no interior das igrejas do protestantismo cristão. A Guerra de Secessão lhes trouxe a abolição do escravismo e, com esta, a Ku Klux Klan, a segregação e o não direito à cidadania. As lutas heróicas desse povo discriminado culminaram com o movimento pelos direitos civis que comoveu o mundo inteiro e que inspirou os negros de outros lugares a também se organizarem e lutarem por seus direitos. Minoria ativa e criadora, vitoriosa em suas principais reivindicações, a coletividade negra dos Estados Unidos aceitou e rejeitou uma série de termos de autoidentificação: colored, negro, black, afro-american, african american. Foram esses últimos dois termos que nos chamaram atenção para a contradição neles existente. A categoria de americanidade. Os termos afro-americano e African American, africano-americano, nos remetem a uma primeira reflexão, a de que só existiriam negros nos Estados Unidos e não em todo o continente. E há uma outra que aponta para a reprodução inconsciente da posição imperialista dos Estados Unidos que afirmam ser a América.
Afinal, o que dizer dos outros países da América do Sul, Central, Insular e do Norte? Por que considerar o Caribe como algo separado, se foi ali justamente que iniciou a história dessa América? É interessante observar alguém que sai do Brasil, por exemplo, dizer que está indo para a América. É que todos nós, de qualquer região do continente, efetuamos a mesma reprodução, perpetuamos o imperialismo dos Estados Unidos, chamando seus habitantes de americanos. E nós, o que somos? Asiáticos? Bem observado. Quanto a nós, negros, como podemos atingir uma consciência efetiva de nós mesmos enquanto descendentes de africanos se permanecemos prisioneiros, cativos de uma linguagem racista? Por isso mesmo, em contraposição aos termos supracitados, eu proponho o de amefricanos, améfricas, para designar a todos nós. As implicações políticas e culturais da categoria da amefricanidade. As implicações políticas e culturais da categoria de amefricanidade são de fato democráticas, exatamente porque o próprio termo nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas para o entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se manifesta. A América como um todo, sul, central, norte e insular, para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de amefricanidade incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas, que é afrocentrada, isto é, referenciada em modelos como a Jamaica e o Akan, seu modelo dominante, o Brasil e seus modelos Yorubá, Banto e Ewefon. Em consequência, ela nos encaminha no sentido da construção de toda uma identidade étnica. Desnecessário dizer que a categoria de amefricanidade está intimamente relacionada àquelas de panafricanismo, negritude, afrocentricity e etc. Seu valor metodológico, a meu ver, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica historicamente forjada no interior de diferentes sociedades, que se formaram numa determinada parte do mundo. Portanto, a Améfrica, enquanto sistema etnogeográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados no continente em que vivemos, inspirados em modelos africanos. Por conseguinte, o termo amefricanos, designa toda uma descendência, não só dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro, como a daqueles que chegaram à América muito antes de Colombo. Ontem como hoje, amefricanos oriundos dos mais diferentes países têm desempenhado um papel crucial na elaboração dessa amefricanidade, que identifica na diáspora uma experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo. Essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim como parte e parcela das mais diferentes instituições dessas sociedades. Como já foi visto no início deste trabalho, o racismo estabelece uma hierarquia racial e cultural que opõe a superioridade branca ocidental à inferioridade negro-africana. A África é o continente obscuro sem uma história própria, Hegel. Por isso a razão é branca, enquanto a emoção é negra. Assim, dada a sua natureza subhumana, a exploração socioeconômica dos amefricanos por todo o continente é considerada natural. Mas graças aos trabalhos de autores africanos e amefricanos, Sheikh Anta Diop, Teófilo Obenga, Amílcar Cabral, Cauane Nkrumah, W.E.B. Du Bois, Chancellor Williams, George G. M. James, Youssef A.A., Ben Jochannan, Ivan Van Sertima, Frantz Fanon, Walter Rodney, Abdias do Nascimento e tantos outros,
sabemos o quanto a violência do racismo e de suas práticas nos despojou do nosso legado histórico, da nossa dignidade, da nossa história e da nossa contribuição para o avanço da humanidade nos níveis filosófico, científico, artístico e religioso. O quanto a história dos povos africanos sofreu uma mudança brutal com a violenta investida europeia que não cessou de subdesenvolver a África, e como o tráfico negreiro trouxe milhões de africanos para o Novo Mundo. Partindo de uma perspectiva histórica e cultural, é importante reconhecer que a experiência africana se diferenciou daquela dos africanos que permaneceram em seu próprio continente, ao adotarem a autodesignação de afro-africanos americanos. Nossos irmãos dos Estados Unidos também caracterizam a denegação de toda essa rica experiência vivida no Novo Mundo e da consequente criação da América. Além disso, existe o fato concreto de os nossos irmãos da África não os considerarem como verdadeiros africanos. O esquecimento ativo de uma história pontuada pelo sofrimento, pela humilhação, pela exploração, pelo etnocídio, aponta para uma perda de identidade própria, logo reafirmada allures, o que é compreensível em face das pressões raciais no próprio país. Só que não se pode deixar de levar em conta a heróica resistência e a criatividade na luta contra a escravização, o extermínio, a exploração, a opressão e a humilhação. Justamente porque, enquanto descendentes de africanos, a herança africana sempre foi a grande fonte revivificadora de nossas forças. Por tudo isso, enquanto africanos, temos nossas contribuições específicas para o mundo pan-africano. Assumindo nossa americanidade, podemos ultrapassar uma visão idealizada, imaginária ou mitificada da África e, ao mesmo tempo, voltar o nosso olhar para a realidade em que vivem todos os africanos do continente. Toda linguagem é epistêmica. Nossa linguagem deve contribuir para o entendimento de nossa realidade. Uma linguagem revolucionária não deve embriagar, não pode levar à confusão, ensina Molefe Ket Asante, criador da perspectiva afrocentrada. Então, quando ocorre a autodesignação de afro-africano-americano, o real dá lugar ao imaginário e a confusão se estabelece. Afro-africano-americanos, afro-africano-colombianos, afro-africanos peruanos e por aí afora. Assim como uma espécie de hierarquia, os afro-africano-americanos ocupando o primeiro plano, ao passo que os garífunas da América Central e os índios da República Dominicana, por exemplo, situam-se no último. Afinal, eles nem sabem que são afro-africanos. E fica a pergunta: o que pensam os afro-africanos africanos? Vale notar que, na sua ansiedade de ver a África em tudo, muitos dos nossos irmãos dos Estados Unidos, que agora descobrem a riqueza da criatividade cultural baiana, como muitos latinos do nosso país, acorrem em massa para Salvador, buscando descobrir sobrevivências de culturas africanas. E o engano se dá num duplo aspecto: a visão evolucionista e eurocêntrica com relação às sobrevivências e a cegueira em face da explosão criadora de algo desconhecido, a nossa americanidade. Por tudo isso e muito mais, acredito que politicamente é muito mais democrático, culturalmente, muito mais realista e, logicamente, muito mais coerente nos identificarmos a partir da categoria de americanidade e nos autodesignarmos americanos, de Cuba, do Haiti, do Brasil, da República Dominicana, dos Estados Unidos e de todos os outros países do continente. Uma ideologia de libertação deve encontrar sua experiência em nós mesmos. Ela não pode ser externa a nós e imposta por outros que não nós próprios. Deve ser derivada da nossa experiência histórica e cultural particular. Então, por que não abandonar as reproduções de um imperialismo que massacra não só os povos do continente,
mas de muitas outras partes do mundo e reafirmar a particularidade da nossa experiência na América como um todo, sem nunca perder a consciência da nossa dívida e dos profundos laços que temos com a África. Ih, gente, foi uma pergunta, desculpa. Como um todo, sem nunca perder a consciência da nossa dívida e dos profundos laços que temos com a África. No momento em que se estreitam as relações entre os descendentes de africanos em todo o continente, em que nós, africanos, mais do que nunca, constatamos as grandes similaridades que nos unem, a proposta de M.K. Azante me parece da maior atualidade. Sobretudo, se pensamos naqueles que, num passado mais ou menos recente, deram seu testemunho de luta e de sacrifício, abrindo caminhos e perspectivas para que hoje nós possamos levar adiante o que eles iniciaram. Daí a minha insistência com relação à categoria de amefricanidade, que floresceu e se estruturou no decorrer dos séculos que marcaram a nossa presença no continente. Já na época escravista, ela se manifestava nas revoltas, na elaboração de estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre, cuja expressão concreta se encontra nos quilombos, cimarrones, cumbes, palenques, marronages e marom, societies, espraiadas pelas mais diferentes paragens de todo o continente. E mesmo antes, na chamada América pré-colombiana, ela já se manifestava marcando decisivamente a cultura dos Olmecas, por exemplo. Reconhecê-la é, em última instância, reconhecer um gigantesco trabalho de dinâmica cultural que não nos leva para o outro lado do Atlântico, mas que nos traz de lá e nos transforma no que somos hoje, amefricanos. Muito bom, gente. É isso, esse foi o ensaio 8. Eu agradeço a sua presença até aqui, espero que você tenha gostado da leitura. Próximo ensaio 9, por um feminismo afro-latino-americano, que é o título do livro, né? Eu espero você lá. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, me segue no Insta e na descrição do vídeo está o link, em caso você queira adquirir esse livro físico, ok? Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!